Então, como é que eu trabalho com o projeto dos alunos, envolvendo eles, para eles realmente serem protagonistas, atores de uma transformação? Então, uma das coisas principais é você realmente ajudá-los a trabalhar com o projeto. A outra coisa que é fundamental, se tratando de um projeto de transformação ambiental, portanto, transformação de algum meio sociocultural, é você fazer isso de maneira participativa, né? Não querer dizer para o outro o que é bom para ele, mas ouvir, né? Então, técnicas de diagnóstico participativo em que as pessoas ouvem umas às outras, em que eu promovo essa grande ação de ouvir, e isso é uma coisa tem sido muito preciosa nas escolas. E isso tem ajudado em outras circunstâncias também, que não são só os projetos de educação ambiental. Mas trabalhar com a comunidade passa, num primeiro momento, ouvir essa comunidade. Às vezes, um professor, a comunidade que ele está falando é a classe. Vamos ouvir. O que está incomodando, né? O que está indo bem, o que está incomodando? Porque se o professor resolver mudar algo que ele quer e que não seja o que os seus alunos querem, não vai funcionar tão bem. Então, parar, ouvir, discutir e de repente você faz um projeto em cima de uma coisa que realmente está interessando e está sendo uma demanda e uma necessidade desse grupo, né? E olha que demanda é uma coisa, necessidade é outra. Quer dizer, a demanda é aquilo que a pessoa fala que quer. Num primeiro momento, rapidamente, vamos dizer, pode ser, tem uma demanda por aquilo, né? O mercado trabalha na demanda, mas a necessidade é uma coisa às vezes mais funda. Às vezes uma demanda encobre as reais necessidades que estão por trás. Então, um professor pode trabalhar em cima da demanda assim, se ele quiser ser rápido. Se ele quiser ser mais profundo, vamos investigar um pouquinho as necessidades reais que estão por trás daquela demanda, né? Então, determinados tipos de consumo, na realidade, estão cobrindo necessidades de afirmação, necessidades de identidade que vão mais embaixo. Bom, fechado esse parênteses de demanda e necessidade, isso vale também para uma classe, vale para a escola, vale para a família, vale para a comunidade. Interagir com a comunidade passa por ouvir essa comunidade, coisa que, em geral, a escola não tem tido condições de fazer. Como já disse, por um lado, nunca aprendeu isso, não se ensina isso, e, por outro lado, as circunstâncias atrapalham bastante. O professor, em geral, trabalha 3 turnos, os horários de planejamento muitas vezes são esfacelados, meia hora aqui, uma hora ali, não há muito como trabalhar em equipe, que dirá fazer reuniões para ouvir a comunidade, trabalhar fora de sala e tudo mais. No entanto, a gente tem conseguido ver muitos professores que dão um jeitinho, conseguem levar os meninos para fora da sala de aula, conseguem levar eles na rua, conseguem fazer entrevistas, conversar, ouvir, reunir pais, reunir lideranças da comunidade e trabalhar com elas quais são as necessidades, né? E eu chamo de socioambientais, porque as necessidades ambientais elas passam pelo lado social, com certeza, né? Nós não estamos falando de um meio ambiente físico, biótico, nós estamos falando de um ambiente humano, portanto, é a combinação de tudo isso, né? Da parte física, da parte biológica, da parte social, da parte cultural, da parte econômica, enfim. Então, quando você conversa com a comunidade, quando você pergunta para ela o que está realmente incomodando ou o que está indo bem, ou melhor ainda, quais são os anseios dela? Ao você deparar com alguma coisa que, sendo um desejo, uma aspiração daquela comunidade, está na capacidade dos alunos fazerem algo por aquilo, aí você está feito. Se você descobrir uma coisa dessa, isso vai te dar um instrumento muito forte de trabalho, porque você vai, com os alunos, investigar, fazer pesquisa, buscar causas, né? Buscar as formas de mexer com aquilo. Com muita frequência você vai estar conversando por conta daquilo com organizações privadas que às vezes estão causando ou poderiam ajudar a melhorar aquilo. Muitas vezes você vai atrás do poder público, vai tentar descobrir qual órgão ou qual é o grupo que poderia estar ajudando naquilo. Então isso tem assuntos, em geral, de geografia, de história, português, matemática, ciências, tem de tudo para você explorar ali. E tem muita cidadania, né?
os alunos e a comunidade às vezes se juntam para conseguir aquela transformação que eles queriam. E quando você, no fim, consegue alguma coisa, já vem em seguida mais uma demanda, mas existe um ganho muito incrível. O interesse dos alunos, a capacidade de pesquisa, de redação, de sistematização do que eles estão fazendo, ela fica potencializada por 10 vezes mais, né? Se eles normalmente fazem uma pesquisa, escrevem uma coisa, ao se envolver com um projeto desse, eles vão conseguir fazer 10 vezes mais. Vão fazer com gosto, vão fazer com envolvimento. Tem 80% se envolve muito e tem aqueles 20% que ficam meio arrastando. Os próprios colegas vão atrás deles, etc. Então, é uma coisa muito interessante, professor. Então, com muita frequência, os professores falam assim, não, mas isso dá trabalho. E aí a gente fala assim, quem já fez, achou que dá muito trabalho? E eles falam assim, dá, mas vale a pena. Vale muito a pena porque rende muito, né? Então, esses ganhos, essas conquistas, ali, cada etapa das conquistas é importante sistematizar, né? Registrar, né? Fotografar, montar um mural, montar um caderno de experiência, etc. E comemorar, celebrar. A celebração é uma coisa profunda na alma brasileira, eu diria de qualquer povo que tem juízo. Então, você celebrar é muito gostoso e os alunos curtem muito. É um momento, então, de se transformar em cultura. Os alunos criam coisas incríveis por conta disso, eles se animam e fazem mesmo. Então, não é difícil promover a participação. Os professores e a direção das escolas geralmente têm um susto quando realmente se promove um espaço de ouvir a comunidade, ouvir os pais, criando de uma maneira lúdica, descontraída, usando essas técnicas de participação, cria um espaço para a comunidade se manifestar. Isso, inclusive, emociona muito. Quem media esse tipo de processo é altamente transformador. É uma coisa que só experimentando para ver. Eu acho que faz 500 anos que essas famílias não são ouvidas. Então, quando essas pessoas são chamadas a realmente se manifestar, a gente fica surpresa pela quantidade de conhecimentos que elas de fato têm, pela emoção que elas têm ao serem ouvidas. Em geral, não são ouvidas, né, como já disse, pela capacidade que elas têm de ter clareza sobre quais são os problemas, quais são as questões, o que está indo bem, o que não está indo bem, pela capacidade que elas têm depois de ajudar no planejamento e até, com certeza, quando elas sentem que se trata de um projeto que vem ao encontro das necessidades e dos reais interesses delas, como elas participam, ajudam de tudo quanto é tipo de jeito, podendo e não podendo, se viram, se desviram. Então, é uma surpresa muito grande. E eu recomendaria muito que isso fosse feito, e eu acho que a educação ambiental não só precisa disso, como beneficia toda a escola ao promover esse tipo de interação, que é a participação, né? A capacidade de promover a participação de alunos, de funcionários, de professores e da comunidade, das famílias de um modo geral.